Em 1905, um homem desceu de um trem de carga parecendo, tipo assim, para todos os efeitos, um andarilho mesmo. Uhum. Totalmente no fundo do poço, né? Exato. Roupas super gastas, os sapatos sujos da poeira da estrada. Qualquer pessoa que batesse o olho nele veria alguém completamente derrotado. Mas a realidade interna dele era outra. Completamente outra. Na cabeça dele, ele já caminhava, falava e respirava como se fosse o sócio do maior inventor do mundo na época, que era o Thomas Edison. E o mais impressionante de toda essa história é que ele realmente conseguiu. E essa é a energia perfeita para a gente abrir este nosso mergulho profundo de hoje. A missão da nossa análise é justamente extrair a essência de um material que é considerado um marco absoluto, que é o Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Um clássico que revolucionou muita coisa. Com certeza. A gente quer destilar os princípios que explicam como pensamentos, que são aquelas coisas totalmente intangíveis, que a gente não pode tocar nem pesar, sabe? Como eles se convertem em riqueza tangível. E vale lembrar que quando a fonte fala em riqueza, engloba tudo, né? O lado financeiro, espiritual, o material. Pois é. A nossa ideia hoje é criar uma espécie de atalho para quem nos ouve, entender essa engenharia toda sem aquela sensação esmagadora de sobrecarga de informação. Porque, olha, a premissa de que pensamentos são coisas me deixa muito intrigado. Soa meio mágico, né? Total. À primeira vista, parece quase um truque de mágica. Mas é fundamental a gente separar as coisas logo de início aqui. O que a fonte descreve passa muito, mas muito longe de mágica ou de um pensamento positivo raso e vazio. Aquela positividade tóxica, tipo, basta sorrir que o dinheiro vem. Exatamente. O buraco é mais embaixo. É um processo psicológico e estratégico que é extremamente rigoroso. A transmutação de uma ideia em algo físico exige um terreno fértil e, muito bem preparado. Uhum. Porque ninguém consegue plantar uma semente de ambição ou de desejo num lugar onde a mente está completamente sufocada por ervas daninhas. Faz todo sentido. O que nos leva à primeira grande barreira que o material descreve, né? A necessidade de limpar esse terreno antes de mais nada. O texto fala muito sobre destronar alguns inimigos íntimos, que eles chamam de os 6 fantasmas do medo. Sim, e o texto é cirúrgico ao catalogar como esse medo se forma. Ele não simplesmente aparece do nada, pum, tô com medo. Tem uma raiz, então? Tem uma sequência muito insidiosa. Tudo começa com a indecisão. A pessoa hesita, não toma um rumo claro, sabe? Fica em cima do muro. Isso. E essa indecisão prolongada começa a se cristalizar em dúvida. Aí que está o perigo. Quando a indecisão e a dúvida se misturam e ganham força, o resultado direto dessa reação química na mente é o medo. Caramba. E a fonte cataloga 6 temores básicos, certo? Certo. É o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e, por último, o da morte. E desses 6, tem 2 que parecem ter um peso absolutamente devastador no desenvolvimento humano. O medo da pobreza e o medo da crítica. O da crítica é paralisante. Demais. O texto descreve o medo da crítica como algo que rouba a iniciativa e destrói a imaginação antes mesmo da pessoa tentar formular uma ideia. É aquele receio clássico do, nossa, mas o que vão pensar de mim se eu fizer isso? E a pobreza, por sua vez, é apontada como o mais destrutivo de todos os medos, porque ele afeta a própria capacidade de raciocínio da pessoa. Como assim? Afeta a lógica. Sim, a fonte traz um detalhe mecânico sobre isso que é super interessante. O medo é definido apenas como um estado de espírito. E a mente humana tem essa capacidade de captar impulsos de pensamento vagantes no ambiente. As famosas vibrações negativas da sociedade, né? Exatamente. Quando a mente sintoniza nessas vibrações, o medo paralisa a razão, ele destrói a autoconfiança e cria a preocupação. Aliás, a preocupação é definida lá no texto simplesmente como um medo causado pela indecisão. Certo. Vamos desvendar isso um pouco mais porque me veio uma imagem aqui. Se a gente imaginar a mente humana como um smartphone superpotente ou um computador de última geração, o medo atua exatamente como um malware,
né? Um vírus. Nossa, ótima analogia. Ele fica ali rodando silenciosamente no fundo do sistema operacional e ele não só trava os novos aplicativos que a pessoa tenta abrir, que seriam os projetos, as ambições, como ele consome toda a memória RAM. Total. A pessoa fica exausta, a bateria drena até o sistema apagar de vez. E o pior é que a pessoa nem percebe o que está consumindo toda essa energia. Fica se sentindo cansada sem ter feito esforço físico. E o que torna esse mecanismo ainda mais fascinante é uma premissa fundamental que o autor traz. A natureza deu ao ser humano o controle absoluto sobre apenas uma única coisa em toda a existência. Que não é o clima, obviamente. Não controlamos o clima, a economia e muito menos as outras pessoas. A gente controla exclusivamente o nosso próprio pensamento. Só isso? Só isso. Então, fechar a porta para essas vibrações destrutivas, remover esse malware, é um exercício diário de assumir a única responsabilidade real que a gente tem. Se a pessoa permite que o medo rode livremente, ela está, na prática, abdicando do único poder absoluto que possui. Bom, com esse malware finalmente desinstalado, a máquina precisa de um combustível para andar para frente, né? Com certeza, o terreno tá limpo. Aí entramos no primeiro passo real rumo à construção dessa riqueza toda, que é o desejo. E aqui a gente volta para aquele cara do começo lá no trem de carga, o Edwin C. Barnes. A história do Barnes é sensacional. Ela é a personificação do desejo levado às últimas consequências. O que ele fez quando chegou no laboratório do Edison? Então, quando ele chegou lá, ele parecia um vagabundo, a aparência era terrível, mas a atitude mental dele era inabalável. E o detalhe crucial aqui, que muda tudo, é que ele não estava lá buscando um empreguinho. E ele não queria trabalhar para o Edison. Não, o objetivo singular e tipo obsessivo dele era se tornar sócio do Edison. E óbvio, ele não conseguiu isso no dia seguinte, né? Seria fácil demais. Ele aceitou um trabalho braçal, ficou lá varrendo o chão e fazendo tarefas super menores na empresa por 5 longos anos. 5 anos. Para qualquer outra pessoa normal, seriam 5 anos de fracasso ou pura estagnação. Ah, tô aqui preso varrendo o chão. Mas pro Barnes, cada dia era uma preparação. Até que um dia, o Edison inventou a máquina de digitar. E os vendedores normais da empresa não quiseram vender o aparelho. Acharam muito difícil de vender, ninguém botou fé. E foi aí que o Barnes viu a grande brecha dele. Ele assumiu as vendas, criou um plano comercial brilhante e, bum, acabou se tornando o parceiro de negócios do Edison. Rolou até aquele slogan famoso, né? Feito por Edison e instalado por Barnes. Sim, e a postura dele reflete uma metáfora muito poderosa que aparece no texto. É a história daquele grande guerreiro que viajou para o país inimigo pelo mar. Ah, essa é clássica. Quando ele desembarcou as tropas nas praias, ele deu uma ordem chocante para os soldados. Ele mandou queimar todos os próprios navios. Nossa, sem volta. Exato. A mensagem para o exército foi bem clara. Vencemos ou perecemos aqui. O Barnes fez exatamente isso, só que no campo mental. Ele cortou todas as rotas de fuga. Não tinha um plano B. Interessante. E o autor estrutura isso em 6 passos super práticos para forçar a mente a transmutar esse desejo em realidade. Quais são os passos? Basicamente é fixar a quantia ou objetivo exato, determinar o que será dado em troca, porque nada vem de graça, estabelecer uma data limite, criar um plano imediato, escrever tudo isso de forma cristalina num papel e a parte mais curiosa, ler essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia. Olha, vou ter que te interromper e fazer o papel do cético aqui agora. Manda. Isso aí não esbarra perigosamente naquela positividade tóxica que a gente comentou? Tipo, basta desejar muito que o universo te entrega. Onde está a base real e tangível desse negócio de ficar lendo um papel 2 vezes por dia para alterar a realidade física? É uma barreira super comum quando as pessoas analisam esse conceito. Parece crendice, mas o texto responde a esse ceticismo não com uma teoria vazia, mas com a história do próprio filho do autor, o Blair. Aquele que teve um problema sério de nascença, né? Sim, o menino nasceu sem nenhum final físico de orelhas. O diagnóstico dos médicos foi absoluto. Ele seria surdo-mudo para o resto da vida. Não tinha base anatômica para audição. Uma sentença pesada. Muito. Mas o autor se recusou a aceitar aquele laudo médico como a palavra final.
Ele decidiu que ia incutir na mente do menino um desejo ardente de ouvir e falar. Mais do que isso, ele manipulou a perspectiva da criança para que ela acreditasse que aquela condição era, na verdade, uma vantagem tremenda. Peraí. Como é que se convence uma criança surda de que a surdez dela é uma vantagem? Transformando esse desejo numa força motriz de independência. Esse desejo inabalável guiou literalmente todas as ações do garoto. Por exemplo, aos 7 anos, querendo provar que não dependia de ninguém, ele pulou a janela de casa e foi vender jornais na rua para ganhar o próprio dinheiro. Caramba, aos 7 anos. Sim. A mente dele estava tão obcecada em funcionar no mundo das pessoas que ouviam, que anos depois, testando diferentes tecnologias, ele descobriu um aparelho auditivo de condução óssea. Ah, que passava o som pelo osso do crânio. Exato. Devido à estrutura muito específica do crânio dele, esse aparelho permitiu que ele ouvisse quase perfeitamente. O desejo impulsionou o menino a testar, a agir sem parar, a procurar incessantemente até encontrar um meio físico. Ele não ficou sentado esperando o milagre. De jeito nenhum. Ele inclusive acabou trabalhando para a própria empresa que criou o aparelho, ajudando a mudar a vida de milhares de outras pessoas surdas. Então o desejo não faz o dinheiro ou a audição caírem do céu de bandeja. Ele cria uma obsessão que atrai e identifica os meios físicos que você precisa para realizar aquilo. Nossa, isso muda tudo. O desejo sai daquele plano só do consciente e começa a forçar a realidade a se dobrar, porque ele dita todas as ações da pessoa dali pra frente. É o filtro pelo qual a pessoa passa a ver o mundo. Mas, para isso acontecer de forma tão drástica, precisa ter um motor traduzindo esse desejo lá para o subconsciente. É aqui que entram duas peças que o texto chama de fundamentais: a fé e a autossugestão. Perfeito. O material define a fé como o químico-chefe da mente. Sabe aqueles 6 passos que eu mencionei? De ler a declaração em voz alta? Lembro ler 2 vezes por dia. Então, o autor adverte fortemente que dar instruções ao subconsciente não serve de absolutamente nada se essas palavras não forem emocionalizadas com fé. Ah, então não é só repetir que nem um papagaio. Ler como um robô, só repetindo as sílabas mecanicamente, não produz resultado nenhum. A mente subconsciente só reage à emoção, não à lógica fria. E tem um perigo enorme embutido nisso. Qual? O subconsciente é cego e impessoal. Ele não faz a menor distinção entre impulsos de pensamento que são construtivos ou destrutivos. Ele simplesmente pega qualquer coisa que entregue com emoção forte e começa a trabalhar loucamente para transformar aquilo em realidade. É o que o texto chama do fenômeno do azar, né? Exatamente, o tal do azar. Porque tem milhões de pessoas que acreditam com uma convicção profunda e super emocional que estão condenadas à pobreza ou ao fracasso. Elas repetem isso para si mesmas diariamente. Ah, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim. E o subconsciente escuta isso. Sim, ele pega essa crença negativa que está super enraizada e, operando cegamente, traduz isso em fracasso físico real. A pessoa literalmente autossabota as próprias oportunidades sem perceber. É trágico, na verdade. O contraponto a isso seria o uso deliberado da fé para construir impérios. O texto cita um caso incrível do Charles M. Schwab. O magnata do aço. Isso. Aos 38 anos, durante um jantar que durou só 90 minutos, ele fez um discurso com tanta paixão, tanta fé e eloquência que ele convenceu o lendário banqueiro J.P. Morgan a comprar a ideia de criar a United States Steel Corporation. 90 minutos de conversa. Uma única ideia, transmitida com essa fé inabalável, gerou 600 milhões de dólares em lucro na época, que era um dinheiro absurdo. Surreal. E outro exemplo que o texto traz é o do Mahatma Gandhi. Ele conseguiu influenciar e unir 200 milhões de mentes apenas com a força magnética da fé dele. Ele não disparou um único tiro e não possuía fortuna nenhuma. Cara, é aqui que a coisa fica realmente interessante para nossa análise. Se a gente pensar em como aplicar isso hoje em dia, a autossugestão funciona essencialmente como um hack legítimo do nosso próprio sistema mental. Como assim? Como programar o destino no GPS do carro,
mas agindo e sentindo as emoções exatas de já estar lá no destino. Ah, entendi. Ao enganar o subconsciente de forma positiva, visualizando a meta alcançada com tanta vivacidade que o corpo chega a sentir a emoção do sucesso, a mente começa a ativar uma espécie de piloto automático. Para traçar a rota. Exato. Para traçar as rotas, perceber as oportunidades no meio do caminho e tomar as microdecisões que levam àquele destino final. Faz todo sentido. Se a gente conectar isso com o panorama geral da neurociência e da psicologia que o texto aborda, a conclusão é muito direta. Qualquer pensamento que for repetido continuamente acaba sendo aceito como verdade absoluta pela mente subconsciente. A repetição é a chave. Sim, mas a emoção é a força magnética. Sem o combustível da emoção e da fé, o seu GPS mental até tem o endereço anotado, mas o motor simplesmente não dá a partida. O carro não anda. Sensacional. Então, temos o terreno limpo do medo, temos o destino no GPS traçado pelo desejo e o motor da fé está lá rodando forte. Tudo pronto para acelerar. Só que ninguém constrói uma estrada só com vontade e um GPS, né? A gente precisa das ferramentas brutas para asfaltar o caminho. E a fonte aponta 2 elementos claríssimos para essa etapa: conhecimento especializado e imaginação. E tem uma distinção crítica que o livro faz logo de cara sobre o conhecimento. Conta mais. O conhecimento geral, sabe aquele vasto acervo das enciclopédias e de muitas universidades tradicionais? Então, ele não tem o menor poder de atrair dinheiro ou sucesso por si só. O autor, inclusive, resgata a raiz latina da palavra educar, que é educo. Educo. Que significa o quê? Significa extrair e desenvolver de dentro para fora. Então, o ser humano educado não é necessariamente aquele que tem a cabeça entupida de fatos memorizados. É aquele que desenvolveu as faculdades da mente para conseguir o que quer, sem violar os direitos dos outros, claro. O exemplo do Henry Ford que tem no texto é a prova definitiva disso. Tem aquela história clássica de quando ele estava sendo processado. Ah, o julgamento, essa parte é muito boa. O advogado de acusação no tribunal tentou humilhar ele de todo jeito, chamando Ford de ignorante, fazendo um monte de perguntinhas triviais sobre a história britânica, só para tentar provar para o juiz que ele não tinha educação formal. E a resposta do Ford foi de mestre. Isso é uma verdadeira aula sobre o que é o conhecimento aplicado. O que ele disse mesmo? Ele olhou para o advogado, bem calmo, e disse que tinha uma fileira de botões na mesa de trabalho dele. Se ele precisasse responder a qualquer uma daquelas perguntinhas tolas, bastava ele apertar um botão e convocar um especialista da equipe dele. O texto chama esse grupo de mente superior. Mente superior. Isso. Ele diz que o especialista podia dar a resposta exata na hora. A mente superior não é um cérebro gigante, místico, é só o princípio de coordenar o conhecimento e o esforço de 2 ou mais pessoas trabalhando em harmonia para um propósito bem definido. Ou seja, o Ford não precisava armazenar um bando de fatos inúteis na própria cabeça. Ele só precisava saber como organizar e acessar os especialistas certos. Exatamente. A mente dele estava livre para pensar nas estratégias. E a oficina onde esse conhecimento especializado é moldado até virar riqueza é a imaginação. O material divide a imaginação em 2 frentes bem distintas, né? Sim. A primeira é a imaginação sintética. Que é aquela que pega velhos conceitos, ideias e planos que já existem no mundo e simplesmente rearranja tudo em novas combinações. E a segunda é a imaginação criadora, que é onde a mente finita humana se conecta com inspirações diretas, intuições e ideias totalmente inéditas. E o exemplo que o livro dá de imaginação sintética, com a história da Coca-Cola, é simplesmente de explodir a cabeça. Nossa, é muito bom. É um retrato clássico dos negócios modernos. Tinha um velho médico do interior que decidiu vender todos os equipamentos do laboratório improvisado dele. Ele vendeu um tacho de latão, uma pá de madeira e uma fórmula secreta que estava anotada num pedacinho de papel. Qual foi o preço da venda? $500. Quem comprou foi um caixeiro de farmácia chamado Asa Candler. Tá, mas um tacho velho e um papel não valiam quase nada. Sozinhos, não valiam nada. Mas o que o Candler fez foi adicionar o ingrediente que o médico nunca tinha pensado em colocar na receita: a imaginação.
A sacada genial. Ele pegou aquela fórmula e combinou com estratégias super agressivas de marketing e distribuição. Ele usou a imaginação sintética para transformar o investimento de $500 no império global que mudou a cultura do planeta. Tem também a história do Dr. Frank Gansalus, que é outro exemplo incrível do texto. Ele decidiu que precisava de $1 milhão para fundar a faculdade dos sonhos dele. E ele era rico? Não, ele não tinha um centavo no bolso. Mas o que ele fez? Ele subiu ao púlpito de uma igreja e fez um sermão tão incrivelmente convicto, pintando um quadro tão vívido e detalhado do que ele faria com aquele dinheiro e de quantas vidas seriam mudadas com a faculdade. Ele contagiou todo mundo. Exato. A imaginação criadora dele bateu de frente com a plateia. O Philip D. Armour, que era um milionário que estava lá assistindo ao sermão, simplesmente levantou na hora e entregou $1 milhão para ele. Uau! Então, isso me faz pensar. O valor de um profissional para o mercado de hoje não está em ser um HD externo ambulante, cheio de dados guardados na memória. O valor está em saber apertar os botões certos da rede, de contatos, e usar a imaginação para recombinar o que já existe em soluções lucrativas, certo? Essa é a síntese perfeita. O livro defende com unhas e dentes que não existe um preço tabelado para boas ideias. As grandes fortunas da história moderna nascem invariavelmente no exato segundo em que o criador de uma ideia se encontra com o vendedor dessa ideia. Uma fusão. Isso. O conhecimento especializado apenas pavimenta a estrada. É a imaginação que escolhe o destino e projeta o veículo que vai te levar até lá. E projetar o veículo nos leva, logicamente, à última fase dessa mecânica toda. Porque a imaginação entregou o projeto, o desenho está pronto, mas a execução exige suor. Exige ação. Exige o que a fonte chama de planejamento organizado e também uma capacidade forte de liderança. E olha, o planejamento organizado é tratado com um pragmatismo quase brutal no material. Não tem margem para romantismo aqui. Qual é a regra principal? A regra é simples e direta. Se o seu primeiro plano falhar, você substitui ele imediatamente por um novo plano, e se esse novo falhar, você cria outro, sem drama. A derrota temporária nunca, em hipótese alguma, deve ser interpretada como um fracasso permanente. Tem aquela frase, né, de que o fracasso é só o feedback de que o plano não era bom o suficiente. Exatamente. O texto aponta que gigantes como o próprio Henry Ford e o James J. Hill experimentaram derrotas completamente esmagadoras antes de conseguirem consolidar os impérios deles. A única diferença entre eles e a média é que eles reconstruíam o plano no dia seguinte. E a execução desses planos frequentemente envolve lidar com pessoas, né? Ninguém faz tudo sozinho, o que exige liderança. O material divide o mundo em duas categorias bem claras: líderes e seguidores. E ele deixa claro que não há demérito em ser seguidor temporariamente. O problema é permanecer nessa posição por puro conformismo, porque isso é letal para qualquer ambição. E o texto ainda faz um alerta muito atual sobre os tipos de liderança. Porque ele diz que a liderança pela força e pelo medo, tipo o modelo dos ditadores, tem prazo de validade. Historicamente, todas essas lideranças caem. A liderança que perdura de verdade é aquela construída com o consentimento e a simpatia dos seguidores. Sim, e há uma visão comercial no texto que eu acho incrivelmente moderna. É quase à frente do seu tempo. O autor propõe que aquela antiga relação de atrito e briga entre capital e trabalho deveria ser substituída por uma parceria. Empregadores e empregados trabalhando juntos. Isso, operando como verdadeiros sócios, entendendo que o verdadeiro patrão de ambos, no fim do dia, é o público consumidor a quem eles estão servindo. E para ilustrar como aplicar isso na base, no dia a dia, o livro relata um caso fantástico de execução criativa. Ah, o caso do dossiê. Esse mesmo. Tinha uma mulher que percebeu que o filho dela, que era recém-formado, estava preso naquela vala comum dos candidatos a emprego, sabe? Enviando currículos super genéricos e esperando o setor de recursos humanos notar a existência dele, no meio de 1000 outros. A receita do fracasso. Exato. Aí ela interveio aplicando os princípios do livro. Ela montou o que o texto chama de um dossiê, um portfólio meticuloso e luxuoso para o rapaz. E não era só o currículo dele. Não era só o histórico dele.
Continha um plano exato do que ele se propunha fazer pela empresa específica onde ele queria entrar. Ela mapeou os problemas da companhia e apresentou o filho com uma solução pronta para aqueles problemas, detalhando as vantagens financeiras que a empresa teria ao contratar ele. O resultado disso, que é o mais absurdo, é que ele não apenas conseguiu emprego na hora. Ele foi contratado já direto num cargo de liderança executiva na primeiríssima tentativa. Pulou todas as etapas. A fonte estima que aquele simples ato de planejamento organizado economizou 10 anos da vida do rapaz. 10 anos que ele passaria naquela escalada corporativa lenta e frustrante de começar por baixo. Então, o que isso significa para quem está acompanhando essa nossa jornada hoje? Significa que a postura passiva mata qualquer chance de sucesso e de riqueza. Não dá para ficar esperando uma vaga abrir ou um convite formal cair do céu. A mensagem é que é possível literalmente criar a própria posição dentro do mercado, identificando as dores das empresas e já chegando com um plano de execução pronto embaixo do braço. Isso levanta aquela questão definitiva que passa por toda a obra, né? O mundo capitalista não paga ninguém apenas pelo que a pessoa sabe. Ter um monte de diplomas pendurados na parede, por si só, não atrai capital nenhum. O mundo recompensa e paga muito bem pelo que a pessoa faz com aquilo que ela sabe, ou, o que é ainda mais lucrativo, pela capacidade que ela tem de induzir outras pessoas a fazerem as coisas de forma coordenada. O dossiê do rapaz era a prova física e inegável desse conhecimento, sendo direcionado pela imaginação e aplicado através do planejamento organizado. É uma mudança total de paradigma. Olha, olhando para o arco completo do que a gente explorou hoje aqui, a mecânica começa exigindo que a gente expulse o malware do medo que drena nossa bateria mental. Depois a gente programa o GPS do subconsciente com um desejo tão obsessivo que fecha qualquer rota de fuga. A queima dos navios. Exato. Aí damos a partida no motor misturando a emoção forte da fé com a repetição da autossugestão. Abastecemos o sistema buscando conhecimento especializado e usando a imaginação para ver aquelas conexões que ninguém mais viu. E, finalmente, botamos as rodas na estrada, com planos que não desistem na primeira derrota, liderando não por imposição, mas por geração de valor mútuo. É um baita resumo. E para ancorar tudo isso na mente de quem está escutando, a fonte encerra com uma provocação que é profundamente enraizada na observação da natureza. Qual provocação? A ciência nos diz que o universo inteiro, tudo o que existe no cosmos, é feito estritamente de duas coisas: matéria e energia. E o livro defende que os pensamentos não são apenas ideias abstratas flutuando por aí. Eles são formas de energia tangível e ativa. O famoso pensamento são coisas. Dias. Nossa, isso é muito forte. A provocação que o autor deixa no ar é essa. Qual é o pensamento exato que está circulando e se magnetizando na mente de quem nos ouve neste exato milissegundo? Porque a mente nunca para de operar. A grande pergunta é: a pessoa está lá regando meticulosamente uma erva daninha silenciosa ou está cultivando os tijolos de um império? Caramba, é uma reflexão que muda totalmente a forma como a gente olha para as nossas próprias hesitações diárias, né? A semente já está lá na cabeça, só falta a gente decidir qual delas a gente vai regar. Exatamente isso. E com essa baita provocação a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou e até o próximo Mergulho Profundo.